Boa tarde, meus amados jovens. Saudades das resenhas, saudades das resenhas. Mas quero, nesse momento, compartilhar com vocês desse vídeo, né? O momento agora, eu estou aqui, né, na loja e tenho esse espaço de tempo aqui para compartilhar com vocês. Então, porém, quero lembrar que o tema que nós temos estudado é discipulado, ou seja, discípulo, né? O que é o discípulo, né? O que faz o discípulo? Quais são as características do discípulo? Nós já tivemos aulas importantíssimas com esse assunto, ok? Porém, eu quero só fazer uma ressalva e também pedir para vocês ficarem atentos, porque eu vou aproveitar aqui para nós revisarmos, tá bem? Então, vamos ver o que nós já aprendemos sobre discípulo, tá bom? Mas antes vamos orar, né? Quero agradecer a Deus a oportunidade nessa manhã, na verdade nessa tarde já, para pedir ao Senhor que me dê sabedoria junto com o Espírito Santo, que é o poder restaurador, para que assim eu seja útil para com esses jovens, Senhor, que tem sido bênção na minha vida. O Senhor tem me confiado eles, por isso eu peço ao Senhor que me ajude, Pai, pelo Espírito de Deus, a direcionar esses jovens unicamente para Jesus e a sã doutrina, a santa doutrina dos apóstolos. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, discípulo, o que é? Ou seja, nós aprendemos o que quer dizer discípulo. Aí você tem oportunidade de aprender que é um aluno, um seguidor, um aprendiz e um imitador de Jesus. Então, a palavra mais adequada para mim, né, que eu gosto, é aprendiz. Porque o aprendiz, ele vai sempre estar aprendendo para ensinar. Então, você pode ser um discípulo, eu posso ser um discípulo, desde que você entenda o preço, ou seja, o que você precisa para ser discípulo. Então, você já sabe que um discípulo, ele aprende, que se ele aprender, ele tem a quem imitar, que é justamente Jesus. Então, aprendiz é o melhor conceito para um discípulo. Ele vai sempre aprender, ok? Então, depois nós vimos a diferença entre discípulo e apóstolo, ou seja, você e eu aprendemos qual a diferença entre um discípulo e um apóstolo. Hoje em dia não há mais apóstolo, tá certo? Você sabe, em Atos 1, né, ali nós aprendemos que as qualificações, 1:21, né, as qualificações para ser apóstolo tinha que estar com Jesus, ser testemunha ocular, né? Então ninguém hoje tem essas qualificações. Então, quando alguém for lhes ensinar que hoje existe apóstolo, esse ensino é humano, sai fora. Pede para ele dizer quem é que tem as qualificações. E aí você assegura, mostrando a ele o livro de Atos, capítulo 1, no versículo 21, vai deixar essas credenciais. Porém, nós estamos também aprendendo que no livro de Atos tem um contexto teológico, que está no capítulo 1, do versículo 6 a 8, onde nós devemos testemunhar, não é restaurar, tá certo? Não é reformar, testemunhar a restauração do reino em Jerusalém, através dos ensinos dos apóstolos. Começou por Pedro. Então, quase 3.000 almas entenderam e já vão viver como família. Aí nós vamos aprender já como eles viviam, né? Mas deixa eu dizer, diferença entre discípulo e apóstolo. Tem diferença. Discípulo é todo aquele que nasce de novo, que aprende, né? Que ouve, crê, se arrepende, confessa, batiza, nasce de novo, e aí ele é discípulo, né? Ele é abençoado porque ele recebe perdão de pecados e também o Espírito Santo, que é a pessoa do Espírito Santo, ou poder restaurador, ok? Então, fique esperto. Você aprendeu. Existe apóstolo nos dias de hoje? Não. Existem discípulos, ok? Então, também aprendemos, outro ponto importante, né? Que nós aprendemos que Mateus 28:19, aqui é o versículo chave do qual eu e você devemos pegar. Ide o que, seu Betinho? Fazer o que? Jesus vai dizer, ide, portanto fazei discípulo de todas as nações, lembrando a vocês que as nações aqui é a mais próxima de você, começa por sua família. Você já começa a fazer o ide
na sua família. Então você faz o discípulo, batiza o discípulo e ensina o discípulo a guardar, que é o discipulado. Nós estamos aprendendo sobre discípulo e discipulado. Então, a missão aqui é para todos. Então, Jesus está dizendo: faça o discípulo, Betinho, faça o discípulo, Emanuel, faça o discípulo, bebezão Pedrinho, faça o discípulo, Simon, faça o discípulo, Ivan, o Daniel, o Luiz, né? Todos esses jovens que ainda não estão conosco, mas eles aprenderam. Fazer o discípulo começa pela uma amizade, nós compartilhamos isso, ok? Então, Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que saber também que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar. Ensinar e a guardar é lado a lado. É o que eu tenho feito com vocês. Quando nós saímos, lembra? Lá no Barolo, que vocês ficaram com a resenha, ali é discipulado, ok? Presta bem atenção. Isso é a missão minha e sua. É ser e fazer discípulo. Então nós vimos também que o salvo é um discípulo, né? O salvo é um discípulo de Cristo. Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulo. Esse é o ide. Vão. Então, quando eu me tornei discípulo, seu Betinho, o que eu devo fazer? Vai fazer discípulo, bebê. Vai. Não fica parado, não. Começa por sua família, hein, bebê? Começa por sua família. Então, vão e façam a todos discípulos, aprendiz, aluno, seguidor e imitador de discípulo, ok? Em Marcos 16:15 diz assim: pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aquela ideia, o discípulo precisa ser aquele que entende o que é discípulo, aquela ideia, né, de dizer, levanta a mão, com o teu coração você já é salvo. Não. Fazer discípulo é ir, ensinar ele a ser um discípulo, batizando ele para ser salvo. Quem crê, não é só crer, tem aquela ideia, tem muita gente que está ensinando, quem crê, levanta a mão, está salvo. Não, discípulo aprende, ele ouve, acredita, se arrepende, né? Primeiro ele escuta, né? Seu Betinho, escutei aqui, tal, eu acreditei. Mas Betinho, a Bíblia já está fazendo efeito na minha vida, eu já quero me arrepender, eu não vou mais mentir. Lembra aquela ideia que eu dou a vocês? Então quem crê, versículo 15 de Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, e quem não quer será condenado. Precisa crer, precisa ser batizado, um novo nascimento, passar pelo discipulado, e aí você é salvo. Salvo de quê, seu Betinho? Dos pecados. Receber o quê quando eu sou batizado? O Espírito Santo, perdão, você é nova criatura, você agora é revestido, você é filho de Deus. Antes você era criatura, você agora é filho, ok, bebezão? Entendeu? Então, veja bem, em Atos 6:2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, preste atenção, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Então aqui no livro de Atos, você vai ver a igreja crescendo, se multiplicando, mas eram discípulos. Preste bem atenção, bebezinho. É discípulos. Crescia o número dos discípulos ao ponto de se multiplicarem. Então você vai ser discípulo, você precisa se multiplicar, ok? Então que Deus abençoe você. Fique esperto aí que nós vamos compartilhar de mais vídeos sobre o assunto. Que Deus te abençoe.